Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2025, que bom começar mais um ano, vida nova, novos projetos, que bacana. E aí, como foram as comemorações? Que cor de roupa que vocês passaram? Amarelo? Dinheiro? Todo mundo tá precisando, né? Eu também, claro. Mas que tal a gente dar uma ajudinha com bom planejamento financeiro, hein? Isso é muito importante para a gente começar o ano com aquele pé direito. Então, para ter esse bate-papo bem bacana, eu trouxe uma especialista num assunto que tenho certeza que vocês vão curtir. Se inscreva no nosso canal, curtem, compartilhem com amigos, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser útil para muita gente. E hoje estou com Ana Leone, CEO da Planejar, especialista em comportamento financeiro na plataforma Dinheiro com Atitude, cofundadora e sócia da Bem Educação, colunista do Valor Investe, apresentadora do podcast Pode Isso, Meninas, e também comentarista da Rádio CBN. E foi eleita pela FOB como uma das mulheres mais influentes para se acompanhar. Olá, Ana, seja muito bem-vinda ao nosso AbraCast. Obrigada. Ana, até para gravar nesse primeiro episódio do ano, eu estava falando de roupa amarela, né? Eu falei, eu vou com uma roupa amarela, já que a gente vai falar de finanças, de dinheiro. Aí abri o guarda-roupa, não achei uma roupa amarela. Aí eu falei, como que eu não tenho uma roupa amarela, né? Vou comprar. Não, tem que comprar. Aí depois, como se minha mãe estivesse falando assim pra mim, você precisa? E na verdade eu não preciso, porque nem é a cor que eu mais gosto, né? Eu acho que esse acaba sendo um dos grandes armadilhas que às vezes as pessoas acabam consumindo coisa que nem precisa, né? E é engraçado, né? Porque foi escolher a cor do dinheiro logo amarelo, que não é uma roupa muito comum de se ter dentro do armário, não é uma roupa fácil de combinar. E aí coloca mais um tijolinho no tabu que é falar de dinheiro, né? E o quanto as pessoas se distanciam dessa pauta. Mas eu vim de rosa, em homenagem ao amor, né? Mas acho que é uma tradição. Eu prefiro sempre passar de branco, essa é sempre a minha escolha. E você tem razão quando você fala que às vezes a gente também é induzido a comprar uma coisa que a gente nem gosta tanto, nem precisa, mas ou porque está num bom preço ou porque está todo mundo falando sobre o assunto. Então, é bom você ter lembrado da sua mãe e a pergunta dela é muito sábia. Mas eu preciso mesmo disso? Então, a gente vai falar de planejamento financeiro e não dá para falar de planejamento financeiro sem a gente falar de aspectos comportamentais e emocionais, né? Uhum. Qual é a relação entre esse tipo de comportamento, a parte emocional, que às vezes as pessoas compram impulsivamente, sem a necessidade, né? Então, eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos. E eu estava na faculdade, eu sou formada em comunicação social, fui atrás de um emprego, descobri uma carreira, e quando eu entrei no mercado, isso não era um assunto, não era uma preocupação, o mercado era ainda mais hermético, conversando consigo mesmo, não tinha uma preocupação com essa comunicação mais fluida com o cliente, era uma relação bastante técnica. E eu acredito que, assim, o fato de eu ter vindo de um ambiente completamente diferente, do mundo da comunicação, apesar de muito jovem, eu trouxe um pouco disso para mim desde o início, porque eu precisava entender aquela tecnicidade toda para consumo próprio para poder traduzir isso para os clientes. Então foi um aprendizado constante. Mais recentemente, já há 20 anos, eu me dediquei a trabalhar com educação financeira e tive a oportunidade de fazer parte de vários projetos bem interessantes, desde a Estratégia Nacional de Educação Financeira até a ajudar, né, a construir essas bases que hoje a gente vê com bastante facilidade, está muito mais inserido na vida das pessoas. E no final, né, no meados do ano passado, eu entrei na Planejar para dirigir a associação, com o desafio de tornar o planejamento financeiro ainda mais conhecido das pessoas, e mostrar a relevância de se fazer planejamento com um profissional certificado.
Porque o que eu percebi também nesses anos todos é que a gente partiu de uma coisa que era muito hermética, como eu disse, para uma popularização muito grande. Esse funil se abriu bastante, isso é muito positivo. As redes sociais vieram para cumprir um papel de democratizar o acesso à informação. Mas isso não se faz sozinho, né? E isso ainda é muito vendido, de que você pode cuidar do seu dinheiro sozinho. Como a gente falou no começo, a gente está falando de uma relação emocional. Então, quando você tem alguém ali, profissional, que te ajude a separar a emoção da razão e criar uma estratégia que seja mais benéfica para aquilo que você precisa, para os seus objetivos, eu acho que é muito interessante. Isso é super importante, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem milhões e milhões de pessoas endividadas, né? A grande maioria não tem nenhuma reserva financeira. Tem uma coisa que é um aspecto emocional, que é o seguinte: o prazer e o benefício. O prazer é algo que nós, como seres humanos, a gente sempre vai tentar satisfazer imediatamente. Então, quando a gente tem umas coisas de necessidade, você está com sede, você vai lá beber água, mas você está com sede, você vai beber uma água com gás e uma essência, um limão ali, você está matando a sede e você está proporcionando um prazer adicional, não é só uma necessidade. Então, o prazer é sempre aquilo que a gente vai buscar para suprir e nos banhar de uma satisfação imediata. Por isso que é tão difícil, né, a gente escolher entre uma fruta e um brigadeiro. O brigadeiro é mais gostoso e dá mais prazer, a fruta é saudável, mas as pessoas, não, eu como a fruta amanhã, deixa eu comer o brigadeiro hoje. Então a gente sempre vai tender a nos satisfazer com os prazeres. O benefício é algo que ele vem com o tempo. E às vezes você só consegue esse benefício abrindo mão de um prazer de curto prazo. Então, quando a gente está falando da alimentação, é isso, é você deixar de comer algumas coisas que você sabe que não fazem muito bem para a sua saúde, você vai abrir mão do prazer de comer aquele brigadeiro que você gosta, mas você vai entender e colher os benefícios daquilo em algum momento na sua vida. Atividade física é a mesma coisa, né? Eu faço atividade física todos os dias, eu amo? Não. Gostaria de ficar um pouquinho mais dormindo? Sim. Mas eu entendo aquilo como um benefício para a minha vida. É um prazer você ficar ali, deitado mais um pouquinho, ainda mais um dia chuvoso e frio. Mas eu abro mão desse prazer de dormir mais 10 minutos pelo benefício de praticar uma atividade física. E que, em algum momento, esse benefício se torna um prazer também. Isso para contextualizar que o consumo é muito parecido. Quando a gente consome alguma coisa, a gente sente um prazer, porque o consumo é a materialização de uma conquista. E você comprou alguma coisa porque você trabalhou para aquilo, que você realmente merece aquilo. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu trabalhei tanto que eu mereço. Aí vai lá no shopping, gasta isso, aquilo. Não, que não merece. E é um prazer, porque você está materializando um sucesso, uma conquista. E o benefício, muitas vezes, né, de você deixar de comprar aquilo para juntar um dinheiro a mais para a sua aposentadoria, é um prazer que você não consegue medir imediatamente. Porque ele só vai ser possível quando você se aposentar e sentir lá que você fez o que deveria fazer. Então a gente sempre vai ter esse duelo entre o prazer e o benefício. E o consumo está ligado a isso. Como que a gente consegue abrir mão do prazer imediato em prol de um benefício futuro? E além disso, eu acho que cada vez mais tem muito armadilhas também. Frete grátis, teve, né, a Black Friday, isso, aquilo, que na verdade, às vezes para poder conseguir o frete grátis, você tem que gastar até R$300, R$200, mas você não precisa. Nós somos bem mais convocados a consumir do que a poupar. E aí, né, voltando à tua pergunta, nós ainda temos um traço cultural adicional e que o consumo é uma representação do sucesso de fato, o que você tem, o que você mostra. Então, quando a gente vê uma pessoa com um carrão andando na rua, eu não sei quanto ela tem, eu sei o quanto ela gastou, né? Sim. Mas isso é um status, é uma apresentação à sociedade que representa bastante para nós. Então, nós brasileiros temos essa cultura, nós privilegiamos e nós
E com as redes sociais também, cada vez mais as pessoas querem ficar postando, Instagram, isso, aquilo. Às vezes muitas vezes um estilo de vida, uma situação financeira que ela não tem, né? Tá toda precária, mas lá tá bonito na foto. Então a gente tem, se comparado com outras culturas, como a europeia, a japonesa, que de fato é uma cultura já raiz ali da cultura da poupança, aqui a gente tem mais a cultura do consumo. Mas, pelo aspecto comportamental, a gente sempre vai ter esse duelo. E aí você falou da palavra gastos, às vezes a gente escuta despesa, às vezes a gente escuta custo. Qual a diferença entre um e outro? O custo é o teu custo de vida, vamos dizer assim. O que você precisa para você viver? Você precisa morar, né? Você precisa comer, você precisa vestir. Então você tem um custo ali, que ele pode ser um custo fixo ou um custo variável, a depender, né, da tua estrutura de planejamento. A despesa é aquilo que você faz muitas vezes para cumprir o custo, para dar cabo dos custos que você tem. Independente de como ela é chamada, eu acho que a coisa mais importante é não associar um alto custo de vida a uma boa qualidade de vida, que não necessariamente essas coisas são associadas. Você pode ter uma boa qualidade de vida, você ter e proporcionar bem-estar, tendo um custo de vida muito mais racionalizado. Então, você precisa de um carro para se locomover, mas será que você precisa daquele carro que tem aquele custo? Você pode morar num lugar, num bairro que seja mais valorizado e te traga conveniências, mas aquele custo pode ser muito grande. Então, você vai ter que gerar uma receita para cumprir aquele custo, que é um custo fixo de moradia. E será que vale a pena? Então, fazer essas trocas e entender que você não precisa ter um alto padrão de gastos para ter um bom padrão de vida é algo que a gente sempre tem que observar. E muitas pessoas, eu acho que estão nos assistindo, estão nessa situação. Quais são o que elas poderiam, para começar a se prevenir desses gatilhos? O que elas poderiam fazer para se prevenir dessas armadilhas e para começar a ter um planejamento financeiro? Bom, o planejamento financeiro ele vai além dos investimentos, né? Ele vai primeiro pela definição dos seus objetivos de vida. Tudo começa daí. Até você me pergunta, eu devo economizar quanto? Depende do que você quer. Se você poupou R$1, você poupou, mas é o suficiente para o teu objetivo? Né? Você vai poupar 50%, será que ele pode ser até suficiente para o seu objetivo? Mas será que realmente é sustentável no longo prazo, não é muito radical? Então, parte de definir o que você quer. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe onde a gente precisa chegar. O sucesso financeiro das pessoas, ele está muito mais relacionado a pequenas coisas do que a grandes transformações ou aquela grande tacada que vai fazer você mudar de patamar. Então, se a gente olha os exemplos que são mais bem-sucedidos e longevos, são aqueles que é o pouco sempre. Você observar os detalhes daquilo que você está fazendo, a disciplina, é como você canaliza aquilo por uma disciplina. Então, é menos sobre você receber uma promoção ou receber uma herança, mas mais sobre como você consegue, de fato, primeiro, organizar essa ordem orçamentária, então você ter a sua renda, você pagar as questões essenciais, olhar o investimento como essencial e gastar o que sobra e sem culpa, porque o dinheiro é feito para gastar, não tudo de uma vez e nem qualquer coisa. Sim. E você ter a disciplina de fazer isso sempre. Quando você traz a questão dos endividados, eu também costumo dizer, ninguém entrou num estágio de endividamento de dia para a noite. Exato. E a boa parte, tempos atrás, mas é muito antigo, então eu não vou arriscar trazer essa estatística, mas boa parte das pessoas que se endividam não são por grandes traumas, não são por não é pela perda do emprego, não é por uma doença grave. Em geral, são aquelas pequenas indulgências, né? Então é isso, eu tenho um padrão de vida, padrão de gastos acima do meu padrão financeiro por bastante tempo, eu fazer aquela viagem que um ano dá, mas fazer todo ano já não dá. E aí isso vai se acumulando e quando você se dá conta, você já está com a conta bastante deficitária.
E assim, aí entra numa vontade de sair daquela situação muito rapidamente. Então, às vezes você demorou 3, 5 anos para chegar naquele nível de endividamento e você quer sair dele em 3 meses. Então, muitas pessoas também não conseguem reorganizar muito as suas finanças e suas dívidas pela ansiedade de quererem resolver o problema muito rápido. E muitas vezes vale a pena ter um planejador financeiro para ajudar a sair dessa, porque às vezes as pessoas, para pagarem uma dívida de cartão de crédito, se mete em outra, em outra, e fica uma bola de neve. Quando a pessoa quer ou precisa resolver a vida financeira, a primeira coisa que ela acha é que ela vai passar por um processo de privação absoluta. Porque é isso que muito se vê. Eu não vou poder mais sair, eu não vou poder mais fazer nada do que eu gosto. Então não, já estou tão aflita, já estou com tanta coisa para resolver, depois eu vejo isso. E acaba deixando isso sempre para um segundo momento. O fato é que os desperdícios cotidianos financeiros, eles são responsáveis pelo o vazamento. A história do cafezinho. E olha, é desperdícios mesmo. Então, é você não ter um contrato bem negociado de internet ou do seu pacote de dados. É você ter mais streamings do que você tem capacidade de assistir. É você não renegociar o contrato de aluguel com antecedência. É você não olhar com atenção as compras do supermercado e desperdiçar, organizar uma viagem em cima da hora e viajar em alta temporada sem ter nenhuma necessidade. Então, são esses desperdícios que eles estão na conta e que você, como você fala, não, eu já estou pagando, então o dinheiro dá para pagar, você não para olhar. E é aí que tem mais gastos escondidos e que tem mais potencial de você ter uma sobra do que você deixar de jantar uma vez por semana com quem você ama. Eu até estava vendo que 24% da classe A não poupa, não investe em nada, né? Então, como você falou, não é quanto você ganha, mas quanto você gasta e começar nas pequenas coisas. Então, inclusive assim, como a classe D e E, ela também consegue, né, fazer. É possível sim, mesmo ganhando um pouco, né? Eu escrevi uma coluna no Valor Invest, falando sobre isso, o exemplo que não vem de cima. E aí eu estava olhando as estatísticas da pesquisa e vi ali um dado muito curioso, que 24% da classe A, ou seja, do topo da nossa pirâmide, não tem nenhum recurso financeiro investido. E quando a gente vai para a base da nossa pirâmide, na classe D e E, a despeito de toda a escassez que essa população tem que gerenciar, 20% tem investimentos. Então, não é sobre o tamanho do bolso, mas é sobre o tamanho da disciplina e do planejamento que você consegue fazer com as finanças. Para mim, é muito menos admissível a classe A. Eu concordo. E assim, independente da segmentação e do recorte que o IBGE faz e define como classe A, e define todos os estratos sociais, a gente está falando do topo da pirâmide. E se você vai afunilando, se você pegar os super ricos, periga você achar uma estatística ali que diz pessoas que não têm nenhum dinheiro guardado. As pessoas confundem muito renda com patrimônio. Você pode ganhar 100 mil reais. Se você gasta 100 mil reais, você não é uma pessoa segura financeiramente. Você é uma pessoa gastona, você deve ver um bom padrão de vida, dependendo da região que você mora, você vai ver muito bem, mas isso não te dá uma segurança financeira. Então, quem ganha 5 mil reais e consegue ter uma reserva financeira, principalmente para cobrir as eventualidades que sempre vão acontecer, esta pessoa ela está mais segura financeiramente, com certeza, do que uma pessoa que ganha 100 e gasta 100. Ou uma pessoa que ganha 100 e gasta 101. Essa pessoa está alavancada, ela está endividada. Não, tem gente que ganha muito. Mas a gente distorce, né? Então, quando você olha uma pessoa, de novo, com um carrão, aquele carrão está financiado em 60 meses, ela tem um apartamento que está financiado, ela vive muito bem, ela tem acesso a um conforto, porém ela tem uma dívida muito grande. E quando você chega lá do outro lado, no oposto da pirâmide, você pode ter pessoas que vão viver de um jeito muito mais modesto, mas com um equilíbrio financeiro muito maior. Qual o papel da mulher dentro de casa? Porque às vezes tem aquela questão que o provedor é só o homem, mas isso tem mudado muito, né? Eu também já escrevi uma coluna dizendo, né, que na maratona financeira as mulheres largam no pelotão de trás, porque há ainda uma diferença de renda importante.
Então a gente tem esse lado da mulher que conquistou o mercado de trabalho, que de certa forma provê a renda e é dona do seu nariz nesse aspecto e ajuda a sustentar outros narizes dentro de casa também. Mas quando a gente passa e olha o cenário feminino dentro do universo dos investimentos, a gente vê números ainda muito modestos. O número de investidoras na bolsa, um número de mulheres que se engajam ainda com esse assunto das finanças. Então a mulher aprendeu e conquistou o espaço de ganhar dinheiro, mas a gente ainda tem que convocar essas mulheres a assumirem a posição de cuidar do próprio dinheiro, porque ainda as mulheres delegam para o homem mais próximo, ou para o pai, ou para o marido, ou para o namorado, ou para o irmão. Isso ainda a gente vê culturalmente. Eu tenho um projeto de educação financeira em escolas. Olha, legal. E a gente já está há 3 anos atendendo um número grande de alunos em escolas particulares de São Paulo, por enquanto. E aí o que a gente percebeu ali na conversa é que as meninas, elas têm poucos exemplos dentro de casa de mães que cuidam das finanças. Essa falta de referência ainda existe na nossa geração. Então, que exemplo que a gente está dando para as nossas filhas também? Então, quando a gente olha todas essas estatísticas da mulher à frente dos lares, da mulher que conquistou e está conquistando cada vez mais o espaço dentro do mercado de trabalho, está batalhando para a equidade salarial, mas quando chega ali, conquistou tudo isso, quando chega ali não cuida do dinheiro, né? Ela delega isso para alguém. E isso está dando assim, um apagão de exemplos para a nossa próxima geração. Então, assim, o recado, mulheres, não terceirizem isso para ninguém, né? Vocês não terceirizam a carreira de vocês, não terceirizem o resultado que essa carreira gera para vocês, que é a independência financeira. O que é gerontologia financeira? Essa gerontologia, ela é o que é na medicina, né? Se a gente fizer uma comparação, a geriatria é a área da medicina que ela cuida do idoso e a gerontologia do processo de envelhecimento. Então, todos nós deveríamos ter um gerontólogo, né? Que é aquela pessoa que vai cuidar do nosso processo de envelhecimento, lembrando que a gente envelhece... Né? Como se fosse... Não, o geriatra é aquele que cuida quando você já é uma pessoa idosa. Ela cuida das questões da saúde e das doenças que são muito naturais da pessoa idosa. Entendi. Né? A geriatria, ela é do processo de envelhecimento, sabendo que a gente envelhece a gente começa a envelhecer do momento que a gente nasce. Então é um processo de você cuidar de tudo que você precisa para envelhecer bem. E a gerontologia financeira, no termo que ali foi pensado, ele foi definido no final da década de 80 e une diferentes áreas da sociologia, da medicina, da psicologia, e que reúne ali as questões que cuidam do processo de enriquecimento do indivíduo e de suas famílias. Então, ele não cuida só de quando você conquista o patrimônio e vamos gerir aquele patrimônio, mas é o seu processo de construção de patrimônio e de uso daquele dinheiro. A gente pode dizer que é muito parecido com o que o planejamento financeiro se propõe, porém, ele traz um conceito muito forte, que eu, pelo menos, eu ouvia na primeira vez lá no começo de 2018, que é a importância da desacumulação. Então, você vai cuidar não só das estratégias para o crescimento do seu patrimônio, mas você ser diligente e estratégico também no uso desses recursos. E quando a gente olha o que a gente tem hoje, nós somos muito mais acionados, convocados para acumular dinheiro. Então, você tem que poupar menos, a gente falou disso até agora. De como a gente tem que poupar dinheiro, como é que a gente... ganha mais do que gasta, a ordem orçamentária e etc. Então, isso já é meio que instalado, tá ali. Mas como usar depois Mas como usar, né? E aí esse é um processo estratégico importante também, porque se a gente não tiver essa mesma diligência nessas duas fases, a gente corre o risco de pôr a perder tudo que foi conquistado na fase laboral. Se a gente olha, né, a pessoa do nascer até os 100 anos... Aí a gente começa ali o apito
do jogo começa aos 25 anos, quando a gente está olhando do aspecto financeiro. Antes disso, o melhor investimento é no capital humano, de você realmente estudar, se capacitar para que o seu capital possa ser um gerador de renda mais eficiente nessa fase que vai dos 25 aos 65 anos, que é a fase aí, né, a idade mais ou menos que se aposenta no Brasil. A gente está falando de 40 anos. Nesses 40 anos é a janela de ouro, em que a gente está ali na velocidade de cruzeiro de produção de renda, que a gente goza de todas as nossas faculdades, né, físicas, mentais, intelectuais, sociais, de empregabilidade. Então é nesse período que você tem que produzir renda suficiente para você viver, para você poupar, para que você faça uso desta poupança de longo prazo e tenha uma renda passiva dos 65 aos 100 anos, 35 anos. Então é quase elas por elas, 40 para 35, né? E lembrando que, assim, tem uma estatística que a gente fala muito, que é a expectativa de vida ao nascer do brasileiro, que tem crescido a cada ano. Porém, existe uma outra estatística que é a expectativa de vida saudável, que ela é medida pela Organização Mundial da Saúde. E essa expectativa de vida saudável, ela é 11 anos a menos do que a expectativa de vida ao nascer. Então, a gente está falando que se a gente não presta atenção nessa conta toda, a gente corre o risco de ter feito tudo direitinho, ter poupado direitinho e a gente não conseguir ter essa independência financeira. E as estatísticas mostram isso. Infelizmente, os aposentados, uma parte assim, esmagadora, depende da família, precisa continuar trabalhando porque não consegue viver com os próprios recursos. E para encerrar nosso bate-papo, gostaria de encerrar com uma frase do seu Insta. A educação financeira não te ajuda a ficar rico, te ajuda a ser um cidadão mais consciente. Ana, obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Foi um prazer, obrigada pelo papo. Pessoal, encerro aqui mais um episódio do AbraCast, tenho certeza que vocês curtiram. E só para lembrar, acesse nosso QR Code e concorra à inscrição presencial do nosso congresso, que será em outubro de 2025, no Expo Transamérica. Fiquem ligados. Até mais.